Ninguém comenta o que ocorreu antes, da batalha, do ácido, de Esqueleto. Esta é a história do garoto que Eternia preferiu esquecer. O rei Miro era o soberano mais poderoso de Eternia, um homem de guerras vencidas e decisões frias. Mas até mesmo os reis têm momentos em que deixam de ser reis e se tornam simplesmente homens. E em um desses momentos, ele conheceu Sarin. Sarin era uma mulher Gar, de pele azul profunda, olhos claros e uma beleza que não se encaixava em nada do que o palácio conhecia. Ela não era da corte, não era da nobreza, vivia nos arredores do reino, em um daqueles vilarejos que os mapas oficiais de Eternia nem sequer nomeavam. Miro a conheceu durante uma campanha militar, e o que começou como um encontro se transformou em algo que o rei nunca soube como lidar. Sarin ficou grávida, e aqui vem a primeira coisa que ninguém te contou. Miro sabia disso, soube desde o começo, e escolheu não fazer nada. Keldor nasceu com a pele azul da mãe, os olhos do rei e uma marca que o faria não pertencer totalmente a nenhum lugar em Eternia. Sarin o amava profundamente. Ela era uma mãe que cantava para ele em Gar à noite, que lhe ensinou a ser forte, não com palavras, mas com o exemplo de sobreviver sozinha em um mundo que também não tinha sido bom para ela. Ela dizia que sua pele azul não era mancha, mas herança dos Gar, um povo antigo e orgulhoso. Keldor a ouvia, acreditava nela, porque dentro daquela casinha, naquele vilarejo esquecido, ele era simplesmente o filho de Sarin, e isso era o suficiente. O mundo fora de casa era diferente. As crianças do vilarejo não deixavam Keldor em paz, chamando-o de Azul e filho do rei. Keldor aprendeu a lutar antes de ler, não porque quisesse, mas porque não tinha opção. E Sarin, ao vê-lo chegar com a roupa rasgada e os nós dos dedos feridos, nunca lhe pedia para evitar brigas. Ela limpava seus ferimentos e perguntava se ele havia vencido, o que quase sempre acontecia. Mas então algo mudou tudo, e isso é o que mais vai te surpreender. Um dia, chegaram homens do palácio com o escudo do rei Miro. Falaram com Sarin em particular. Keldor tinha 8 anos e ouviu do lado de fora da porta. Ele não entendeu tudo, mas entendeu o suficiente. Seu pai queria levá-lo para o palácio, não por amor, mas porque precisava reconhecê-lo formalmente antes que alguém usasse sua existência como escândalo político. Sarin deixou seu filho ir, não porque queria, mas porque sabia que dar aquele mundo a ele, mesmo sendo um mundo que iria rejeitá-lo, era dar mais oportunidades do que ela poderia oferecer. Ela o abraçou na porta, sussurrou algo em seu ouvido, e Keldor nunca repetiu isso em público. Nunca. Ele chegou ao palácio com suas roupas de camponês, sua pele azul e os olhos do rei. Os criados não sabiam como tratá-lo, os guardas não sabiam se deviam cumprimentá-lo. E quando o rei Miro o viu pela primeira vez, olhou exatamente como Keldor sempre temeu, como um erro a ser administrado. Atribuíram a ele quartos na ala menos visível do palácio. Deram-lhe professores, deram-lhe acesso à biblioteca, ao campo de treinamento, a tudo que um príncipe precisa. Tudo, exceto o reconhecimento de que ele era um príncipe. E então nasceu Randor. Todo o palácio se iluminou. Houve festas durante 3 dias. Keldor tinha 12 anos. E ele viu tudo da janela do seu quarto. Viu seu pai carregar aquele bebê com um sorriso que nunca tinha dado a ele. É isso que forma um homem. Não os golpes, não as batalhas, aquela janela, aquele momento, aquele silêncio. Keldor decidiu que, se não iam enxergá-lo, ele se tornaria impossível de ignorar. Treinou mais do que qualquer soldado do palácio. Estudou mais do que qualquer acadêmico da corte. Com a espada, era algo à parte. Ninguém em Eternia podia se comparar a ele. Seus mestres informavam ao rei sobre seu progresso. O rei os ouvia, assentia e continuava sem chamá-lo. Mas o que poucos sabem, e está documentado nos quadrinhos, é que Keldor amava Eternia. Amava o reino. E em algum lugar dentro de toda aquela dor, ainda amava seu pai. Estava disposto a provar isso, a conquistar aquele lugar que nunca lhe haviam dado. Ser indispensável ao rei, a ponto de ele não ter escolha, a não ser notá-lo. Depois disso, tudo mudou. Keldor tinha 15 anos quando pediu sua primeira missão de combate, não por glória, mas para provar algo ao rei que nem o notava. Os ermos do norte de Eternia eram território da morte. Névoa vermelha, silêncio falso, tipo de lugar para onde soldados experientes pediam para não ir. Keldor foi o primeiro a levantar a mão. O que faz um jovem que tem algo a provar? Luta como se não tivesse nada a perder.
e Keldor não tinha nada a perder. A emboscada aconteceu no desfiladeiro escuro. Homens cobra, 1,2 coordenados. O capitão da guarda gritou retirada. Keldor não ouviu a ordem, ou ouviu, e escolheu ignorá-la. Em 30 segundos, eliminou 3 guerreiros sozinho, sem magia, sem ajuda, só treinamento, raiva fria e uma espada que ele sabia usar. O capitão o observou de trás, não com admiração, com medo, porque há algo perturbador em alguém que luta tão bem e tão sozinho. Keldor voltou vitorioso naquela noite. Ninguém comemorou, ninguém disse seu nome, e o que aconteceu depois mudaria ele para sempre. A comemoração foi para o capitão, para a guarda, para todos, menos para ele. Keldor comeu sozinho, em silêncio, do outro lado da fogueira. Naquela noite, ele limpou a espada por 1 hora, não porque estivesse suja, mas para ocupar as mãos enquanto a mente queimava. Venceu aquela batalha e mais 20 depois. Tudo por um rei que, ao retornar vitorioso, nem sequer olhava para ele. Mas algo estava prestes a mudar. O rei Miro iria enviá-lo para a Frente Norte, a campanha mais perigosa em décadas. E ali, Keldor iria encontrar algo que não deveria ter encontrado. Exércitos de Eternia, tempestade no horizonte, milhares de soldados marchando para o norte. E à frente, com a pele azul brilhando sob os relâmpagos, Keldor. A batalha foi brutal. 3 dias, sem descanso. No final, Keldor fincou o estandarte real na terra conquistada, com as próprias mãos, com sangue no rosto. O relatório chegou ao rei Miro, vitória total no norte. O rei assentiu, não perguntou quem havia liderado. O general Davan, ao perceber a situação, viu a oportunidade de levar o crédito pela vitória. E fez isso, diante de toda a corte, sem piscar. Keldor o confrontou em particular, sem gritar, sem ameaçar. Apenas o encarou e perguntou, por quê? Davan respondeu algo inesperado para Keldor. Não negou, disse apenas, seu Sanguegar nunca será bem-vindo no trono. Aceite. Naquela noite, Keldor pensou em sua mãe, em Sarin e em sua pele azul igual a dele, em tudo o que ela sacrificou para que ele pudesse estar ali. E para quê? Foi a primeira vez que chorou desde a infância, sozinho, no campo de batalha vazio, sem testemunhas. Ou assim pensou. Calix era um soldado raso, leal, direto. Aproximou-se sem pedir permissão, sentou-se ao seu lado e não disse nada por um bom tempo. Quando falou, disse: os homens que mais te odeiam são os que mais te temem. Isso não é sua fraqueza, é problema deles. Calix foi o único aliado verdadeiro de Keldor, o único que o via como pessoa, não como arma ou ameaça. Lembre-se desse nome, porque o que acontece com Calix, mais adiante, dói. Treinaram juntos durante meses. Keldor lhe ensinou técnica. Calix lhe ensinou algo mais difícil, confiar em alguém. Nova campanha, desta vez para o leste, Guerreiros do Mal, território hostil. A missão era limpar um acampamento inimigo abandonado. Parecia rotina. Não era. No centro do acampamento, dentro de uma caixa de pedra preta, havia um livro, velho, selado, com marcas que Keldor reconheceu imediatamente. Estavam escritas na língua Gar, sua língua. Só ele podia ler. Em todo o exército de Eternia, só ele. Ele pegou, guardou, não relatou. As primeiras páginas mudaram algo na cabeça dele para sempre. O livro falava sobre magia negra, falava dos Gar, da sua história, seu poder, sua grandeza. Tudo o que tinham ensinado ele a ignorar estava ali escrito. E no último capítulo do livro aparecia um homem, um ser que tinha dominado a magia negra como ninguém em Eternia, um ser que podia dar a ele tudo o que o reino tinha negado. Ordak. Keldor fechou o livro, respirou fundo e o abriu novamente. Naquela noite, tentou o primeiro feitiço, simples, pequeno. Sua mão brilhou em preto e dourado por 3 segundos, e ele soube que era real. Calix o descobriu, não disse nada por um momento. Depois, Keldor, largue esse livro. Era a primeira vez que Calix falava com ele daquele jeito, com medo nos olhos, e Keldor entendeu. Mas ele não podia largar, porque pela primeira vez na vida, algo o havia escolhido. Na batalha seguinte, ele usou magia pela primeira vez em combate, um clarão escuro que pulverizou 5 guerreiros de uma só vez. Seus próprios soldados recuaram, ninguém comemorou a vitória. O relatório chegou ao rei Miro em menos de um dia. Desta vez, ele perguntou o nome. Desta vez, ele queria saber quem tinha feito aquilo. Mas não para recompensá-lo. Keldor foi convocado ao palácio.
Pela primeira vez em sua vida, ele iria se apresentar diante do rei Miro como adulto, cara a cara. O que aconteceu naquela sala definiu o destino de Eternia. A sala do trono estava cheia. Generais, nobres, guardas. Todos queriam ver a queda do filho que o rei nunca reconheceu. O rei Miro falou primeiro: você entregará o livro, você abandonará a magia, ou será banido de Eternia para sempre. Silêncio absoluto. Keldor não respondeu imediatamente. Ele fechou os olhos e se lembrou. Ele lembrou da mãe, Sarin. Você é mais do que eles veem. Pensou no dia em que o rei Miro o olhou e escolheu não reconhecê-lo. Lembrou de Davan, das batalhas invisíveis e anos apagados. Tudo o que deu, tudo o que tiraram dele. Abriu os olhos, encarou o rei Miro sem medo pela primeira vez e se virou. Ele caminhou em direção à saída com o livro debaixo do braço. Calix o chamou por trás. Keldor não se virou. O rei Miro se levantou do trono. Sua voz ecoou por toda a sala. Você ousa me virar as costas? Ao seu rei? Keldor parou, não se virou. Apenas disse 3 palavras em voz baixa, o suficiente para que todos ouvissem. Eu não tenho mais rei. E continuou caminhando em direção à escuridão de Eternia. Sozinho, livre e mais perigoso do que nunca. Ninguém o seguiu, ninguém disse nada, porque no fundo todos sabiam que ele estava certo. Keldor não tinha um plano, não tinha um destino. Só tinha uma certeza que carregava desde criança e que nunca tinha conseguido confirmar. Sua mãe era Gar, e os Gar tinham um reino em algum lugar ao norte. Ele atravessou territórios sem nome durante semanas, sem mapa, sem guia, sem ninguém. Só a cor da sua pele o guiava. Ele ia para onde havia mais como ele. Mas o que ninguém sabia era que alguém tinha saído do palácio atrás dele. Sem fazer barulho, sem contar a ninguém. E isso mudaria tudo. Os dias viraram semanas, e as semanas viraram algo sem nome. A água acabou primeiro, depois a comida, depois as forças. Não havia caminhos, não havia vilarejos, não havia nada. Só terra seca e um horizonte que nunca mudava. Keldor continuou andando, porque era a única coisa que sabia fazer. Porque desistir significava dar razão ao rei. E isso nunca. Mas o corpo não entende de orgulho. Um passo, outro, mais um. E então não houve outro. Caiu de joelhos primeiro, depois para frente, a bochecha contra a terra fria, o livro ainda debaixo do braço, os olhos fechados. E nesse silêncio ele ouviu algo. Uma voz, distante no começo, depois mais perto, velha, cansada, conhecida de um jeito sem explicação, desde antes das lembranças. Então, uma canção, apenas alguns compassos, uma melodia que nunca lhe haviam ensinado, mas que seu corpo reconheceu antes que sua mente. Abriu os olhos devagar, e lá estava ela, uma mulher de pele azul escura, olhos dourados, cabelos brancos, de quem carregou demais por tempo demais. Ela o olhava de cima, com uma expressão que não era pena, era algo mais antigo que a pena. Era culpa, era alívio. Eram 20 anos se perguntando se tinha tomado a decisão certa. Keldor tentou falar. Não conseguiu. Sarin se ajoelhou ao lado dele, pegou sua mão e disse uma única palavra. Filho. Sarin não chamou ninguém, não gritou por ajuda. Ela mesma o carregou. Com costas de quem já carregou culpas mais pesadas, ela o ergueu e começou a andar. Ninguém em Angvatgar soube o que ocorreu naquela noite. Ninguém viu sua rainha se ajoelhar no deserto. Ninguém a viu chorar. Mas Sarin chorou. Uma única vez. A primeira e última vez em 20 anos. Depois, ela limpou o rosto. Ela colocou os braços sob o corpo do filho. E se levantou, com os braços treinados durante décadas, com as costas de quem já carregou culpa, muito mais pesada. Ela o levantou do chão e começou a caminhar. Keldor mal conseguia manter os olhos abertos. Via fragmentos, o céu, as pedras, o cabelo branco da mãe se movendo e a canção. Ela seguia cantando baixinho enquanto caminhava, como se a música mantivesse os dois em movimento. Ele não soube quanto tempo andaram. 1 hora, 3, a noite toda. Não importava. O que importava era que quando abriu os olhos de verdade, já não havia mais deserto. Havia torres, havia luz, havia pessoas de pele azul olhando para ele das portas. Angvatgar. O rei apagou o lugar do mapa por medo do que ele representava. Sarin entrou carregando-o nos braços, sem pedir permissão, sem parar, sem explicar nada, como quem retorna para casa com o que lhe pertence. O povo deixou ela passar, mas não sem olhar ou murmurar. Não viram um príncipe, guerreiro ou alguém deles. Viram roupas de Eternia.
o inimigo inconsciente nos braços da rainha. E ninguém sabia ainda que aquele jovem que chegou sem forças iria se tornar o líder que Anguad nunca teve. Os primeiros dias foram os mais difíceis. Ninguém falou com ele, ninguém olhou nos olhos dele. Os guerreiros cruzavam os braços quando ele passava. As crianças o apontavam de longe e os anciãos simplesmente o ignoravam, como se ele não existisse. Como se viesse do lugar errado e tecnicamente estavam certos. Mas Keldor não foi embora, pois em Eternia aprendeu algo que jamais pensou ser útil aqui: aguentar. A existir em silêncio quando ninguém quer você por perto. Isso ele já sabia fazer desde criança. Sarin o observava de longe, sem intervir, sem defendê-lo, porque ele sabia de algo que Keldor ainda não entendia. Um lugar de verdade não se herda, se conquista. E então Keldor fez algo que ninguém esperava. Um dia ele acordou antes de todos, pegou as ferramentas mais pesadas da aldeia e começou a trabalhar, sem que ninguém pedisse, sem título, sem privilégio, sem sobrenome real, só trabalho. Os Gar o observavam sem dizer nada, mas observavam. E isso já era diferente de ignorá-lo. Semanas depois, algo mudou. Ninguém anunciou, ninguém comemorou, mas um guerreiro Gar lhe ofereceu água enquanto ele trabalhava. Sem palavras, só água. E Keldor aceitou, sem fazer drama, sem sorrir vitorioso. Apenas bebeu e continuou trabalhando. Sarin viu tudo pela janela. E pela primeira vez, desde que chegou, fechou os olhos com algo parecido com paz. Mas o que nenhum dos dois sabia era que alguém mais estava chegando a Anguadgar. Alguém que havia cruzado o mesmo deserto, que havia seguido o mesmo caminho, sem mapa, sem guia, apenas com um motivo. E esse motivo iria abrir as portas do inferno. Ela esteve a 1 segundo de não sobreviver. Os guerreiros Gar saíram com as espadas desembainhadas, sem perguntar, sem hesitar. Um humano sozinho na entrada de Anguadgar cheirava a Eternia. E Eternia era o inimigo. Calix não teve tempo nem de falar. As lâminas já estavam em seu pescoço. E então uma voz foi ouvida. Parem! Os guerreiros congelaram, porque aquela voz não pedia, ordenava. Era Keldor. Ele olhou para cada um deles, sem raiva, sem drama, apenas com a autoridade de alguém que já não precisa levantar a voz para ser ouvido. É meu, disse ele. Deixem-no passar. Esse momento mudou tudo. Não o gesto de salvar Calix, mas o que os guerreiros Gar viram nos olhos de Keldor. Um líder, não um príncipe de sangue, um líder de verdade. Keldor caminhou até Cálice, olhou-o de cima a baixo, sujo, exausto, com as roupas destruídas pelo deserto. O que faz aqui? Cálice sorriu, com o mesmo sorriso de sempre, como se tivesse atravessado o deserto a passeio. Se expulsam um, expulsam os dois. Keldor não respondeu de imediato, porque não havia palavras para isso, só havia uma coisa a fazer. Ele o abraçou, e os guerreiros Gar que os observavam viram algo que nunca tinham visto em seu líder. Não o guerreiro, não o príncipe, não o estrategista. Viram o homem, e assim começou a se construir algo que ninguém em Eternia teria imaginado possível. Anguadgar cresceu, não por magia, não por conquista, por trabalho, por suor, por dignidade. Keldor organizou os guerreiros Gar, ensinou a eles as táticas de Eternia, e eles lhe ensinaram algo que Eternia nunca lhe deu: a lutar pelo seu povo, não por um rei. Os meses se passaram, e algo que ninguém esperava começou a acontecer. O povo Gar parou de ignorá-lo. Primeiro os guerreiros, depois os anciãos, depois as crianças que antes apontavam para ele. Começaram a segui-lo pelas ruas, não como um estranho, como um dos seus. Mas havia algo que crescia junto com o reino. Algo que Keldor não tinha contado a ninguém, nem a Sarin, nem a Calix. O livro dos mistérios sombrios. Às vezes Keldor se perguntava se foi ele quem o carregou, ou se o livro o guiou até aqui. Algumas noites ele sentia isso, um tipo de chamado, suave no início, como um sussurro. Sarin o encontrou numa madrugada. Ela o encontrou com o livro aberto e as mãos brilhando com energia sombria. Não gritou, não o confrontou. Apenas fechou o livro devagar e o olhou. Esse poder tem um preço. Eu sei, respondeu Keldor. Não acho que você saiba, disse ela. E ela estava certa, mas Keldor não entenderia até que fosse tarde demais. Os meses transformaram Calix em algo mais do que um aliado. Os treinos ao amanhecer, as guardas noturnas, as batalhas onde cada um protegia o outro sem precisar de palavras. Keldor e Calix deixaram de ser amigos, tornaram-se irmãos. O único vínculo real que Keldor teve em toda a sua vida. Mas o reino crescia, e com ele a incerteza.
Uma noite, Keldor o chamou de lado, colocou a mão em seu ombro e lhe pediu algo que não deveria ter pedido. Irmão, preciso saber o que está acontecendo em Eternia. Calix o olhou por um momento, sabia o que isso significava. Voltar ao lugar de onde havia desertado, arriscar tudo, mas era Keldor quem pedia, e isso era suficiente. Volto em 2 semanas, disse Calix, e partiu. Foi a última vez que Keldor o viu livre, mas Keldor ainda não sabia. Dias depois, algo mais urgente ocorreu. Um cavaleiro com o estandarte de Eternia apareceu nos limites de Anguadgar. Os guerreiros sacaram suas armas novamente, prontos para acabar com ele antes que dissesse uma palavra. Keldor levantou a mão, apenas uma vez, e todos pararam, porque ele queria ouvir primeiro. Atrás do mensageiro vinha mais alguém, um jovem guerreiro, porte de rei, olhar de quem nunca perdeu. O mesmo sangue de Keldor, mas criado no lado certo do palácio. Era Randor, filho legítimo do rei Miro, herdeiro do trono de Eternia, o irmão que o rei reconheceu. Os dois se olharam em silêncio por um longo tempo, cada um vendo no outro o que poderia ter sido. Randor falou primeiro. O rei pede que Anguadgar se submeta à Eternia, como território protegido. Contributo anual. O rei foi generoso, disse. Poderia ter enviado um exército. Enviou seu filho. Keldor não respondeu. Randor continuou. Anguadgar será reconhecido, protegido, com direitos, em troca de um tributo anual. É uma oferta justa. Justa, disse Keldor devagar. Você vem à minha terra para me dizer o que é justo? Randor não se moveu. Venho em nome do rei de Eternia. Isso me dá o direito. Keldor o olhou por um longo momento. E então, sorriu, mas não foi um sorriso de alegria. O direito? Repetiu. Seu pai nunca teve direito sobre esta terra. Nem sobre meu sangue, nem sobre mim. Randor endureceu o maxilar. Sou o filho legítimo do rei. Eu poderia acabar com tudo isso em questão de dias. Os guerreiros Gar se tensionaram, as mãos nas armas. Keldor levantou a mão uma única vez. E todos pararam. Depois, caminhou devagar até Randor, até ficar a 1 metro de seu cavalo. Olhou-o nos olhos, sem piscar. Diga ao rei, disse em voz baixa, que Anguadgar existia antes de Eternia e que continuará existindo depois dele. E diga mais uma coisa, que mande alguém com mais experiência da próxima vez, alguém que já tenha perdido algo na vida. Randor não respondeu, porque não tinha resposta. Virou seu cavalo e foi embora. Os guerreiros esperavam uma ordem. Keldor não a deu, apenas os olhou e nesse silêncio todos entenderam. Seu líder não precisava matar Randor hoje, porque o que viria depois seria muito mais definitivo. 2 irmãos, 2 reinos, apenas um poderia sobreviver. Randor voltou para Eternia sem um acordo, sem tributo, sem vitória, apenas com as palavras de Keldor gravadas na memória. Mande alguém que já tenha perdido algo na vida. O rei Miro ouviu o relatório de seu filho e fechou os mapas. Não havia mais nada a negociar. Existem guerras que são lutadas com espadas, e há guerras travadas com o que você mais ama. Hoje, Keldor perderá ambas. Calix estava em território de Eternia há dias, enviado por Keldor para ouvir, observar e trazer informações. Calix era muito bom nisso, até demais para seu próprio bem. Ele estava lá quando Randor chegou humilhado. Ele estava lá quando o rei Miro fechou a porta de sua sala de guerra. Ele estava lá quando as tropas começaram a se mover. Viu tudo, a cavalaria, os estandartes, a direção. E entendeu que Anguadgar tinha horas, não dias, horas. Ele foi capturado antes que pudesse se mover, sem barulho, sem luta. Simplesmente deixou de estar livre. O rei Miro não o torturou, não precisava de informações. O ataque já estava decidido. Olhou para ele apenas uma vez e mandou prepará-lo para a viagem. Calix morreu naquela noite, sabendo que o ataque era inevitável e que não era. Nunca conseguiu avisar Keldor. O amanhecer chegou com barulho de cascos, centenas de cavalos, a bandeira vermelha de Eternia. Keldor sentiu o ataque antes de vê-lo. A magia do livro sombrio já vivia em suas mãos. O que se seguiu não foi uma batalha, foi um massacre, em ambas as direções. Keldor lutou como ninguém em Anguadgar jamais tinha visto. Fogo negro, sombras que cortavam, invocações que nem ele compreendia totalmente. E em meio ao caos chegaram os cavalos, 100 cavaleiros, enviados pelo flanco norte como distração, como mensagem, sobre o último cavalo, amarrado como um troféu de guerra. Vinha Calix, morto,
Keldor viu isso do campo de batalha, e pela primeira vez em toda a guerra, ele parou. Não gritou imediatamente, apenas olhou, como se sua mente se recusasse a entender o que seus olhos viam. E então algo se quebrou. Não foi um grito, foi algo pior. Foi o som de um homem que perde a última coisa que o sustentava. A magia respondeu antes dele, negra, descontrolada, faminta, sem direção, sem limite, sem se importar com quem atingia. Keldor não viu Sarin no pátio. Não a viu quando a magia a alcançou. Só ouviu seu nome, dito com aquela voz que ele conhecia desde antes de saber lutar. Ele a encontrou entre os escombros do palácio que ele mesmo havia construído para ela. Keldor chegou e a segurou antes que caísse. Ela olhou para ele e sorriu de leve. Keldor, não o guerreiro, não o príncipe rejeitado, não o homem que os livros sombrios vinham mudando. Seu nome, o de sempre, você ainda é o mesmo, disse ela. E naquele momento, ele ainda era. Sarin morreu em seus braços, devagar, como quem conclui algo já escrito. Keldor não chorou nem gritou. Segurou-a por mais um instante e soltou com cuidado como se ainda pudesse quebrá-la. Levantou-se, voltou-se aos cavalos, a Calix. Algo se fechou, não de repente, mas silenciosamente, como uma porta que ninguém voltaria a abrir. Naquele dia, Keldor perdeu tudo. Calix, seu único amigo, o único que nunca pediu para ele ser diferente. Sarin, sua mãe, a única que ainda o chamava pelo seu nome. E quando já não restava nada, ele olhou para a Eterna e disse as únicas palavras que lhe restavam. Você tirou tudo o que eu amava. Agora eu vou arrancar de você tudo aquilo que você é. Naquele dia, Keldor entendeu algo que nunca esqueceria. O amor não protege, o amor mostra quem destruir. Aquele homem que segurou Sarin entre os escombros já não existia mais. O que permaneceu entre as ruínas de Anguadgar ainda não tinha nome. Anguadgar ficou em silêncio depois daquela noite. Não o silêncio da paz. O silêncio do que já não tem nome. Nada a perder. Os guerreiros Gar que sobreviveram esperavam ordens. Esperavam pelo príncipe que conheciam. Aquele que falava de alianças, de diplomacia, de futuro. Esse homem não voltou. O que ficou de pé entre os escombros era diferente. Não gritava, não chorava, não prometia vingança com o punho erguido. Apenas organizava, frio, metódico, sem pausas. Como se a dor o tivesse tornado mais eficiente. Semanas se passaram. Keldor não dormiu como antes, não comeu como antes, não falou como antes, só planejou. E quando estava pronto, não foi procurar soldados. Soldados obedecem por medo ou por dinheiro, e o medo e o dinheiro acabam. Ele foi procurar algo mais perigoso. Ele buscou os que o rei Miro considerava inexistentes. Tribos nunca convidadas por Eternia e raças que trabalhavam nas minas. Abasteciam seus mercados e limpavam suas ruas, mas nunca tiveram um nome em seus mapas. Homem-Fera vinha de um povo que o rei usava como força bruta. Tritão liderava uma raça que Eternia havia confinado às águas mais profundas. Mandíbula era o resultado de um experimento que o rei preferia esquecer. Evelyn era uma maga que nenhuma academia de Eternia quis formar. Diferentes, rejeitados, invisíveis para a coroa. Keldor os encontrou um por um, não em palácios, nas margens. Nos lugares onde vão pessoas para quem o mundo oficial fechou portas, não ofereceu dinheiro, terras ou títulos, apenas disse a verdade. O rei Miro te usou quando foi conveniente para ele, te ignorou quando não foi. E isso nunca vai mudar, a menos que alguém mostre a ele que estava errado ao nos subestimar. E isso foi o suficiente, porque Keldor era filho do rei. E mesmo assim foi rejeitado, mesmo assim foi ignorado, mesmo assim perdeu tudo. Se até mesmo o príncipe de sangue real havia sido descartado, que esperança eles teriam? Nenhuma, a menos que seguissem alguém que entendesse exatamente como era esse sentimento de rejeição. E Keldor entendia isso melhor do que ninguém. Ele os reuniu uma única vez antes do ataque. Não fez um discurso longo, não prometeu glória, só disse uma coisa: vamos para Eternia, eu vou reivindicar o que sempre foi meu. E o rei Miro vai aprender como é quando o mundo te diz que você não existe. Ninguém perguntou mais nada, o ataque veio à noite, como ele, sem aviso. Keldor havia estudado cada entrada de Eternia durante anos. Ele conhecia os turnos da guarda, os pontos cegos, as rotas que ninguém vigiava porque ninguém acreditava que alguém as usaria. Eles chegaram até o castelo. Keldor se colocou diante das portas e gritou o que guardava em silêncio há anos.
Sou Keldor da casa de Miro, filho legítimo do rei de Eternia. Vim reivindicar o que me pertence. Vim por todos vocês. O silêncio que respondeu foi pior do que qualquer exército. E então chegou Randor. Já não era mais o jovem príncipe humilhado que tinha ido negociar, mas sim o guerreiro que seu pai havia treinado para momentos exatamente como este. Keldor sorriu. Sabia que o momento da vingança havia chegado. Era mais forte que Randor, sempre tinha sido. Maior, mais rápido, com anos de magia negra nas mãos. Randor sabia disso. Keldor sabia disso. Todos naquele campo de batalha sabiam disso. O que se seguiu não foi uma luta equilibrada. Keldor dominou desde o primeiro golpe. Fogo negro, sombras que cortavam o ar. Randor recuando passo a passo, sem saída, sem resposta. E então a feiticeira interveio. Do alto do castelo, sem palavras, conjurou algo antigo. Uma luz dourada rasgou o céu da noite. Algo desceu em alta velocidade. Keldor ergueu a magia para deter aquilo. Randor levantou o escudo. Mas não era um ataque, não era um exército, não era um escudo. Era a espada do poder. A fonte original de Grayskull. A arma que os senhores de Trolla haviam forjado antes que Eternia tivesse nome. A mesma que o rei Grayskull empunhou nas grandes guerras, a chave de tudo. E Grayskull a entregou para Randor, não para Keldor, para Randor. Keldor viu isso. Algo apertou seu peito de um jeito sem nome. Toda sua vida foi para aquele momento. Rejeitado pelo pai, rejeitado por Eternia. Agora rejeitado pelo poder mais antigo do universo, Keldor não demonstrou isso. Empunhou a espada e algo mudou nele. Uma força que não era totalmente dele. Uma luz que fazia da escuridão recuar. E pela primeira vez em toda a luta, Keldor sentiu que estava recuando. A raiva veio antes do pensamento. Não foi uma decisão, foi uma maré. Tudo o que ele havia perdido. Sarim, Calix, seu nome, seu sangue, seu direito, tudo veio de uma vez. E a magia respondeu a essa raiva. Sem controle, sem direção, faminta. Keldor lançou tudo o que tinha. Um golpe final, descontrolado. Nascido da dor mais pura. Randor ergueu a espada do poder. O choque foi absoluto. Magia negra contra o poder de Grayskull. E a espada se partiu em duas. Não por fraqueza, não pelo impacto. Porque sempre foram duas. Dois irmãos, dois herdeiros, duas metades do mesmo poder. Filhos do mesmo rei. A espada apenas revelou o que sempre foi verdade. Uma metade caiu aos pés de Randor. A outra rolou até os pés de Keldor. O poder de Eternia, dividido como eles. O silêncio que se seguiu durou menos de um segundo, mas para os dois pareceu uma eternidade. Keldor olhou para a metade da espada aos seus pés e entendeu algo que ninguém jamais tinha lhe explicado. Grayskull não o rejeitou por ser Gar, nem por ser o filho esquecido, nem pela magia negra. O havia rejeitado porque naquele momento Keldor não lutava por Eternia, lutava por sua dor. E o poder mais antigo do universo não se entrega a quem mais precisa dele. Ele se entrega a quem mais o merece. Essa verdade o atingiu mais forte do que qualquer espada. E foi nesse segundo de total clareza que ele tomou a decisão mais fria de sua vida. Não foi a raiva, não foi a dor, foi algo pior. Foi a escolha consciente de um homem que entendeu tudo e que finalmente havia aceitado seu destino. Ele enfiou a mão dentro de sua capa e tirou o frasco. Randor viu. Levantou o escudo. Keldor sorriu. Não vim só por Eternia, maninho. Vim pelo rei Miro. E você vai dar um recado meu a ele. Ele fez uma pausa. Vou destruir o que seu pai mais ama. Seu rosto. Você vai viver como eu vivi. Cada maldito dia você será rejeitado como eu. E vai viver o mesmo inferno que eu. Ele lançou. Randor levantou o escudo no último segundo. O frasco se chocou contra o metal. E o ácido ricocheteou. Keldor não teve tempo de se mover. O que aconteceu depois durou menos de um segundo e mudou tudo para sempre. A dor foi absoluta. Não houve grito que a descrevesse. Keldor caiu. Seus guerreiros o carregaram. Eles fugiram antes que o exército de Eternia os alcançasse. Randor não os perseguiu. Não precisava fazer isso. Ele olhou para a metade da espada em sua mão e soube que isso não tinha acabado, que nunca acabaria. Keldor viajou inconsciente por 3 dias, entre a vida e o que vinha depois. E nesse espaço entre os dois, tomou a última decisão que tomaria como Keldor. Não pediu ajuda, não procurou um curandeiro, não implorou a nenhum deus de Eternia. Foi procurar Ordak. Ordak não perguntou por que ele tinha vindo. Já sabia, só disse uma coisa: vou te dar o poder da vida eterna. Você nunca mais vai morrer.
mas em troca vai me dar sua alma. Keldor não se mexeu. Nunca mais vai se lembrar que foi Keldor. Nunca mais vai se lembrar da sua mãe, dos seus amigos, do seu sangue. Nunca mais vai sentir bondade, nem amizade, nem amor, nem nada que te lembre que um dia foi humano. O silêncio durou menos de um segundo. Keldor respondeu sem hesitar. Fechado, porque ele já tinha entendido algo que Randor nunca entenderia. Não se tratava de sobreviver, tratava-se de voltar como algo que nenhum escudo pudesse deter, como algo que nenhum poder do rei Grayskull pudesse rejeitar. E para isso, precisava deixar de ser Keldor. Precisava se tornar algo que Eternia nunca tinha visto. Algo sem nome, sem família, sem passado, sem nada a perder. Algo que não pudesse ser rejeitado, porque já não haveria nada humano nele para ser rejeitado. Naquela noite, Keldor tomou sua última decisão. O universo nunca mais foi o mesmo, porque o que saiu daquele encontro com Hordak não era um príncipe traído, não era um filho esquecido, não era um guerreiro derrotado, era Esqueleto, o vilão mais terrível que Eternia jamais conheceria. E tudo começou com um rei que não soube enxergar o próprio filho.